Senhoras e senhores, na sequência, sem dar tempo para mais nada, vamos para o terceiro vídeo falando sobre como dar aula. Lembrando, escrevam like, comentários, dislikes, o que vocês quiserem, divulguem a palavra. Eu preciso de 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização para começar a eu melhorar este equipamento que novamente está dando umas travadinhas, mas tudo bem, vamos avançar. Já comecei, vamos adiante aqui então. O último vídeo das 3 etapas de como dar aula, de acordo com o que eu penso, com a experiência e formação, e para pessoas que estão querendo conselhos de como começar, né? Quem já trabalha pode ouvir, pode sugerir, pode concordar, pode discordar, estou aberto a debates e discussões, mas o meu intuito é auxiliar quem ainda não começou, mas tem este interesse, o que é muito bacana, é louvável, querer dar aula. Muita gente acha que não tem esse interesse e não pensa, e tem muitas pessoas que gostam da ideia. Estou com vocês, já bato palmas para vocês. Beleza? Último item, então, seriam as metodologias. Conhecendo o conteúdo, dominando o conteúdo, indo além da expectativa do que eu preciso para dar aquela aula, juntamente de saber qual é o meu público-alvo, entender a linguagem do meu público, de como trabalhar com o meu público, me situar bem para que esse público esteja confortável e que o aprendizado seja significativo, tenha valor. A última etapa que eu acho interessante é agora que metodologias, ou seja, quais as maneiras de trabalhar estas aulas, ou esta aula em específico. Não há uma resposta pronta. Evidentemente, a palavra certa para definir a melhor metodologia de ensino é depende. Depende desses itens anteriores e depende também das possibilidades que você consegue, é confortável, domina e sabe que vai trazer o resultado esperado, dentro do meu ponto de vista. Por exemplo, eu particularmente prefiro um tipo de metodologia mais formal, mais tradicional, não totalmente fechada, mas sem ser tão lúdicas, tão dinâmica, tão com mais intuito dessa parte mais divertida do que uma parte, né, de repente, de dinâmicas que vão fazer isso, porque para mim o conteúdo é importante. Então, numa aula de matemática, eu estou mais propenso a ser mais teórico, mostrar exemplos e ter atividades de exercícios. Pode ter um jogo, alguma coisa? Pode, mas eu sempre fico no linear de até onde aquele jogo vai chamar mais atenção pelo jogo e até onde aquele jogo vai chamar atenção pelo conteúdo. Se a distância for pouco, o jogo chama atenção, mas o conteúdo foi bacana, foi aprendido, beleza. Se lembram do jogo, mas é difícil, aí tu vai vendo qual que é a dificuldade do jogo. É o conteúdo, já desandou para mim. Né? Então, eu tomo muito cuidado nas escolhas de fazer alguma dinâmica mais interativa, mais lúdica, mais divertida. Às vezes eu gosto de pegar as turmas, assim, de surpresa. Vamos fazer tal coisa. E eles não visualizam no primeiro momento. E na construção da atividade alternativa, mais lúdica, mais dinâmica, mais prática, eles vão compreendendo, vão chegar no resultado, vão ver que fez sentido. Por exemplo, é a alternativa que eu utilizo para fazer uma metodologia mais viva, mais contemporânea, né? Metodologias ativas, eu sempre tenho receios, porque as metodologias ativas, primeiro, as turmas têm que ser pequenas, uma turma muito grande é impossível você ter um resultado bom para uma atividade onde o protagonismo da construção é praticamente toda, se não toda, do aluno, do aprendiz, do jovem, do adolescente, do adulto, do graduando, né? Do que, então, eu prefiro não arriscar. Eu não gosto muito de deixar essa maneira. O máximo que eu posso fazer é mudar um pouquinho, começar com uma dinâmica, ir para a parte mais teórica, ou às vezes até sim, passar as temáticas e deixar aí sim as turmas em grupos irem atrás do assunto, ver o que vai vir. Eu tenho uma expectativa, mas eu quero que eles me dêem a expectativa. Qual é a interpretação que eles vão ter, o que eles vão conseguir apresentar, o que eles vão trazer para a turma, trocar de informações entre si, e aí depois, sendo necessário, nós complementamos. Isso também é bom, porque você tem uma expectativa, você tem uma método, tem um conteúdo, às vezes uma apostila, um material muito fechado, que em muitos lugares trabalham com isso ainda, infelizmente, mas faz parte. E aí, quando você abre para que o aluno faça
o desenvolvimento do conteúdo e apresente para a turma, faça um relatório, faça um artigo, um trabalho escrito, enfim, da maneira que você achar mais adequado, ele pode trazer coisas novas que você também concorda ou que você não tinha, de repente, pensado e aquele aluno, aquele grupo trouxe. Isso é bacana, eu já passei por isso, adorei. Às vezes temas que eu gosto menos, como eu falei no outro vídeo, para não mostrar para a turma, de repente eu não estou muito confortável por não gostar de abordar, muitas vezes eu as turmas para ver como é que eles vão trazer isso, e o resultado sendo bom, para mim já me enriquece para eu poder abordar isso de uma maneira mais positiva. Aí, porque aí eu vou ter um resultado positivo, vou ficar feliz e vou gostar de trabalhar com este assunto. Então, é um ganho que eu tenho. Mas, muitas vezes, se quer passar a ideia de que temos que mudar o ensino tem que ser mais divertido. Eu discordo muito. Diversão é fora da sala de aula. Sala de aula não é brincadeira, não é bagunça. Pode ter os seus momentos, mas não a maior parte. Infelizmente, eu já conheci lugares que o conteúdo ele tem uma limitação, tem uma pobreza de informações, porque o mais importante é ter um momento mais agradável, alguma coisa mais divertida. E depois, no final, o aluno diz, gostei, o professor era bom, ele passava vídeo, passava filme, passava música, a gente fazia passeio. E você acaba proposta, mas eu vou ser sincero que aquele jovem, aquela criança, que aquele aluno aprendeu o que eu gostaria, teve a clareza, não é tão simples. Né? Eu trazer um especialista, por exemplo, para falar de um tema que é sério, pode ser que não tenha o desenvolvimento que eu queira. Ou eu fazer uma dinâmica muito lúdica, que ali no meio, no meu plano, bem bonitinho, o objetivo, a metodologia, os objetivos específicos e como é que vou chegar, qual é o conteúdo, vai fazer efeito na prática, que a aprendizagem tem que ser significativa. É por isso que eu as minhas restrições em querer ludificar muito, né, gamificação, ludificação dos conteúdos para que seja mais prazeroso. É claro que tem que ser prazeroso, porém você pode fazer isso, inclusive, fazendo com uma abordagem séria, trazendo exemplos do dia a dia, brincando, como eu faço com personagens, com séries, com jogos, com filmes, botar, de repente, num slide ou numa apresentação visual uma piadinha, pegar um exemplo, brincar com o exemplo deles do dia a dia, isso também é fundamental, entender o cotidiano. Fazer uma brincadeira da sua cabeça talvez não seja tão boa e ter resultado tão bom quanto pegar o exemplo deles. Às vezes o exemplo que eles viveram naquela manhã, ou uma situação que virou uma piada, e tem um conteúdo ali você pode abordar. Então, as metodologias, elas vão variar por esses N fatores. Mas você está dizendo que eu não posso fazer um trabalho de recorte e colagem, por exemplo. Pode, se a lógica estiver de acordo, é claro que pode. O problema é que muitas vezes estamos nos preocupando em tirar entre as formalidade da aula, porque a aula tem que ser divertida. E isso é uma mentira e uma furada. Porque isso vai demonstrar que você está mais preocupado com o como do que o que. E o que é importante. Porque sabendo o que é o conteúdo, para quem que é o público-alvo, eu defino uma metodologia. Eu crio uma estratégia que vai ter um resultado significativo de aprendizagem. E se fazer uma dinâmica com balões, por exemplo, sem juízo de valor, vai ser mais positivo, vai render de fato o conhecimento das pessoas e não eu tirar foto, registrar, fazer um relatório, colocar em prática uma aula mais divertida, fique à vontade, eu assino embaixo. Mas é que normalmente isso não acontece. Normalmente você quer fazer algo mais divertido, às vezes fica um pouco mais jogado, às vezes você demonstra a sua falta de domínio perante o tema, né, que quando você faz uma dinâmica, uma atividade mais lúdica, ela demanda tempo de construção, execução, para daí depois você abordar, fazer algum debate sobre o tema e talvez você complementar alguma coisa. E se a pessoa que está ali vendo não entender a sua proposta, o que muitas vezes acontece, de nada valeu. Vai acabar sendo empobrecida, por mais que para a coordenação, para a instituição, de fotos, de atividades, tá em rede social fica bonito. Né? Uma foto, todo mundo se divertindo, fazendo alguma dinâmica, uma saída de campo. Mas será que vale a pena usar isso
mais do que talvez uma aula mais formal, com exercícios, com um clima mais de silêncio. Às vezes é necessário, às vezes é importante você pensar, às vezes você tem que estar um pouco mais concentrado, às vezes o aprendizado demanda repetição, demanda resolução de problemas individuais, e aí também entra outra parte importante da metodologia. Se você está com uma turma e você desenvolve desde a infância as múltiplas inteligências, seja artísticas, humanas, eu não sei agora o nome certinho das 7 inteligências de Gardner, peço desculpas, mas nós temos tipos de inteligência. Se você aguça isso desde cedo e toda a turma tem isso equilibrado, aí você também pode desenvolver. Porém, eu sou um aluno, e falando ainda como professor, mas que já foi aluno, não gostava de trabalhar em grupo, não gostava de fazer debates em sala, não gostava de atividades muito lúdicas. Então, eu tenho isso já meu e eu trago para a sala. É desafiador quando eu preciso fazer, mas se a turma abraça, fique à vontade, eu mexo menos e aí eles fazem mais. Ok? É minha maneira de lidar com esse tipo de atividade, porque aí eles é que tem que fazer, né? Mas o que eu quero dizer é, se eu pego uma turma e eu noto que não vão gostar de algumas questões, eu minimizo, embora alguns itens são importantes, né, para você entender se a aprendizagem está acontecendo. Você tem atividades alternativas e metodologias para isso. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de apresentar, tem gente que gosta de repente, participar de alguma outra maneira, de auxiliar colega, de ir interagindo de outras formas, de fazer atividade e enviar por e-mail, ou por escrito, ou por cartaz, uma dinâmica que vai acontecer ali. Fez uma atividade e demonstrou um bom resultado, mas se fosse escrever não teria o mesmo resultado significativo. Apresentar que conseguiu fazer aquilo, certo? Então, ok, a gente tem que ser plural nas possibilidades, mas não colocar a metodologia acima do conteúdo e principalmente do público-alvo, porque o público-alvo é fundamental. Um bom professor tem que ser bom para os seus alunos, para as suas alunas. Eles têm que se desenvolver com o auxílio do bom professor. Fazer algo bonito, não faça, desista dessa carreira. Ou então, recicle, repense e traga outras maneiras para que aquilo seja significativo para o seu público-alvo. Belezinha? Likes, inscrições, comentários, dislikes, para me ajudar. Assim que possível, o canal vai melhorar a sua estrutura. Até o próximo vídeo.